Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir It, A Coisa. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Caso você nunca tenha ouvido falar, tá chegando agora no planeta Terra, It, A Coisa é a adaptação de um livro de Stephen King, famosérrimo. Acho que junto com o Iluminado, é um dos filmes mais famosos de Stephen King. Todo mundo já ouviu falar daquele palhaço do demônio do capiroto. Todo mundo já ouviu falar. Existiram algumas outras adaptações, eu acho que a mais emblemática é uma minissérie de TV dos anos 90, de 3 horas, com 2 capítulos, em que quase todo o livro é abordado e ficou bastante emblemático. Você já deve ter visto muitas vezes aquela cena do palhaço de Tim Curry aparecendo no bueiro. I, Georgie, am Pennywise, the Dancing Clown. Então, o It, ele não é alguma coisa nova, ele já tá meio que impresso na cultura pop. Só que esse filme antigo, vamos dizer, ele não é muito bom. A parte infantil do filme é muito legal, mas quando muda pro elenco adulto, o filme ele é um desastre, assim. As atuações são péssimas, a história, nada funciona. Então, era preciso um filme definitivo para um livro tão maravilhoso. Tava na hora de Hollywood pegar esse livro e fazer jus a ele. E eu digo com todas as palavras que sim, o filme é muito bom, principalmente porque ele consegue capturar o estilo e o espírito anos 80. Nós temos um grupo de 7 crianças pré-adolescentes ali, né, seus 11, 12 anos, que estão lidando com uma situação meio tensa, meio complicada, coisa que a gente já viu com diversos filmes, desde Goonies, Conta Comigo, inclusive também é do Stephen King. Então ele tem todo esse espírito, só que ele é ao mesmo tempo um filme de terror do demônio, do capiroto. Então ele tem essa mistura, esse ar anos 80, mas ao mesmo tempo é um filme de terror. E terror, terror mesmo. Eu não tô falando de Stranger Things, eu não tô falando do terrorzinho light. É terror mesmo, é um terror que muitas vezes beira ao gore e beira ao explícito. E essa mistura, ela funciona muito bem no filme, ela é bastante orgânica. A gente dá uma respirada no meio do filme quando tem as piadas e quando tem as relações entre os garotos, e depois a gente volta e fica com medo de novo. Tudo isso funciona de uma maneira muito orgânica. Além disso, no roteiro, tomou-se uma decisão muito importante e muito inteligente, porque o livro ele tem basicamente 2 partes. Uma parte com o elenco infantil e outra parte, essas crianças 30 anos depois. No filme, eles escolhem só pegar a parte das crianças, tá? E deixar bem claro que eles vão fazer os adultos depois. Por que que isso é muito importante? Porque dá muito tempo de desenvolver as crianças, principalmente porque eles têm um elenco infantil muito bom e principalmente porque consegue desenvolver mais a história, consegue fazer com que a gente entenda um pouquinho mais do que se passa ali e que a gente consiga entender até mais do próprio Pennywise, que é o palhaço dançarino. Então essa decisão ela é muito acertada e muito inteligente. Principalmente que a gente tem um filme de 2 horas e 10 só do elenco infantil, provavelmente vamos ter mais um filme de 2 horas. Vai ter muito tempo de entrar nas diversas camadas dessa história. Ele é um filme que tem camadas, a gente consegue entender os problemas que cada uma das crianças tem em casa. A gente consegue entender que existe um motivo pelo qual elas têm tanto medo. O palhaço no filme, ele se alimenta dos medos das crianças. Então isso é muito interessante a partir do momento que tu mostra os problemas em casa que elas têm e próprio medo que elas têm dos alunos mais velhos que tentam bater nelas. Tem tempo para entrar nesses assuntos que estão sempre nas histórias de Stephen King. Ele entra muito na vida pessoal dos seus personagens. O terror ele tá ali, mas a gente também entende mais ou menos o que acontece na vida dele. A gente vê que tem uma criança que é abusada, a gente vê que outra criança perdeu o irmão muito cedo, outra criança sofre de superproteção de uma mãe maluca. Tudo isso é abordado no filme e isso é muito importante pra gente criar uma empatia com os personagens e também se identificar, porque com uma das 7 crianças, com certeza tu vai se identificar. E isso é muito importante para que a gente tenha ainda mais medo pelo destino dos personagens e embarque ainda mais na história. Mas também nós temos alguns probleminhas que fazem com que o filme perca um pouquinho a qualidade dele. Para começar pela trilha sonora. Na maior parte do tempo a trilha sonora ela tá muito correta, ela tá na medida certa, funciona orgânica, mas em alguns momentos a trilha sonora ela tá comentando muito o que tá acontecendo. Ela não tá, vamos dizer, orgânica. Principalmente em algumas cenas de terror mais específicas, eles sobem muito som e fazem uns estardalhaços. E isso destoa completamente da trilha inteligente que eles vão criando, que é uma trilha que eles compõem de uma forma diferente, com sons diferentes e apavorantes. Quando chega nas cenas de terror
puro, assim, eles insistem numa coisa tão genérica e tão óbvia que chega a gritar. Outra coisa que me incomodou um pouco foi o palhaço. Ele poderia ser um pouquinho menos performance, um pouquinho menos com cara de monstro e com um pouco mais cara de palhaço. Me assustaria muito mais, por exemplo, o palhaço do Tim Curry lá do filme antigo me assusta muito mais porque ele não tem cara de palhaço demoníaco. Ele parece um palhaço ok. Já o Pennywise desse, interpretado magistralmente pelo Bill Skarsgård, ele tá muito bem no personagem, me incomoda porque ele já é um palhaço que tu olha, ele já dá medo e ele já tem uma cara de sádico desde o início. O outro não tinha. O terror tá muito mais no monstro e nos gore, nas coisas estranha que ele faz com a cara, do que pela própria entidade dele. Isso é uma coisa que o Stephen King faz, que ele cria muito mais a entidade, o medo muito mais na sugestão do que na coisa exatamente. Mas mesmo assim, o Bill Skarsgård está muito bem, e tá muito sádico, que tu fica com medo de qualquer forma, porque ele tá insano. Bem, acho que eu falei de basicamente tudo que eu tinha pra falar, pra não ficar um vídeo gigante, porque é um filme maravilhoso, é um daqueles filmes que a gente tem aquela surpresa, porque a gente tá com medo que seja mais um genérico, e ainda bem que a Warner ela tá nessa safra de um filme de terror bom após o outro. Tem alguns deslizes, mas a maioria de filmes tá muito boa, seguindo a linha dos Invocações do Mal. É um filmaço de terror que sabe usar muito bem as atuações maravilhosas das crianças, junto com uma fotografia muito inteligente que sabe estabelecer bem o medo através do escuro e da forma como movimenta a câmera, juntamente com uma trilha sonora que na maior parte do tempo funciona, apesar dos pesares. E acho que é isso. E se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota pra It, a coisa é um A. Ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, curte a nossa página facebook.com/cineeterno. Tem o nosso Instagram, @cineeterno, e o nosso site cineeterno.com. A gente se vê numa próxima.